Tudo bom? Bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje a gente vai ter um assunto bem legal. Vamos conhecer a Renascença carolíngia e entender a sua origem, evolução e seu crescimento na história da arte. Compreender como esse movimento foi impulsionado pela figura de Carlos Magno, sendo a base da Idade Média. A gente vai ver como tudo vai começar. Vamos só dar uma pensada antes da gente entrar nessa aula e vamos ver umas perguntas que vão ser respondidas ainda hoje. Uma pessoa pode influenciar uma cultura e uma linguagem artística? Será que uma pessoa pode ser base de fazer toda uma transformação de uma linguagem? E o sincretismo religioso pode influenciar a arte? Ou seja, a mistura de várias religiões, várias culturas podem dar uma nova arte a partir dessa mistura? Vamos dar uma analisadinha e essa aula vai nos responder. Primeiramente, o que está acontecendo? Nós temos um período muito conturbado em Roma, que é mais ou menos no ano 395, que nesse momento Roma ele se divide. Por falta da sua estrutura, falta de organização, o Império Romano ele fica dividido entre o Império do Oriental e o Império do Ocidental. Então nós temos invasões das tribos do norte ao Império Romano, somadas a uma má organização do poderio militar, foram responsáveis pelo declínio do Império Romano do Ocidente e começou por volta de 376 e terminou em 476. Então vocês vão ver que nesse gráfico você vai ter uma evolução. Roma como república, depois como império, depois com a divisão e depois a expansão do Império Ocidente. O que acontece? Essa má organização que existiu foi decorrente a guerras civis internas. Essas guerras civis elas começaram a enfraquecer o Império e o Império acabou se dividindo. Com essa divisão, as tribos do norte que estavam vendo essa má organização do Império Romano, eles aproveitaram a oportunidade e começaram a fazer incursões. E nessas incursões acaba caindo o Império Ocidental e somente o Império Oriental sobrevive. O Ocidente está à mercê agora de diversos clãs, reinos e maneira nada unificada. Foi somente em 774, com o surgimento de um grande líder, príncipe herdeiro do reino dos francos, é que a história começa a mudar. Agora veja bem, aquilo que era o Império Ocidental, ele está totalmente dividido em várias pequenas nações. Eram os lombardos, visigodos, ostrogodos, vândalos, inclusive a gente tem o termo vandalismo, e essas nações elas estavam dominando. Só que o que acontecia? Existia um grande líder que ele vai aparecer, que ele é filho de Pipino Grande, que é o rei dos francos, e era um rei que era um conquistador. Ele já estava fazendo muitas coisas dentro da Europa, estava transformando a figura do catolicismo romano, porque ele era um grande defensor da igreja. Ele já tinha sido coroado como rei dos francos, lembrando que nessa época a religião ela estava sendo muito forte e seu filho vai tomar o seu lugar e vai fazer a expansão do que a gente conhece hoje como Europa. Chamado de Charles da França, ou Karl na Alemanha, o conhecemos como Carlos Magno, rei dos francos. Ele teve como objetivo o seu reinado aumentar seu território, seu domínio territorial e poder. Carlos Magno, por isso que tem esse termo que nós lemos ali, que é Renascença carolíngia, porque o nome dele, Carlos, no latim é Carolus, por isso que é carolíngia, e significa forte. O que acontece? O Pipino Grande, que foi seu pai, ele vem a falecer e seu reino é dividido entre dois irmãos, Carlomano e Carlos Magno. Carlomano ele ficou com a parte oriental do reino dos francos e Carlos Magno com a parte ocidental. Carlomano ele acabou falecendo prematuramente e o que acontece? Carlos Magno ele assumiu todo o reinado e ele começa a ter aquela visão. A mesma visão de seu pai tem a visão que ele também mantém essa mesma visão. Essa coisa de ser expansionista, de manter um reino totalmente unido e colocava a religião como algo muito importante. E ele tinha a aprovação da igreja porque eles tinham uma aliança com a igreja. Então, quando a igreja tinha algum problema, chamava esses governantes e eles iam lá e os defendiam. Então, Carlos ele aparece como uma pessoa singular que ele vai fazer a transformação e qual o objetivo dele? Fazer com que o Império Ocidental que tinha caído, ele seja renascido, ele seja trazido novamente. Toda a sua cultura, toda a sua contribuição para o mundo, ele quer trazer isso novamente para o mundo ocidental. Então, seu império ficou conhecido como Sacro Império Romano Germânico. Lembrando vocês que o local de nascimento, onde existia o Reino Franco, aonde exatamente 742 que Carlos Magno nasce, a região que ele nasce é uma região da Alemanha. Então, por isso que é Romano-Germânico. Tudo que conhecemos hoje da Idade Média deve ser Carlos Magno e a sua capacidade de ter unido por um período a Europa, fixando a religião, sistemas de medida, criação de monumentos e igreja. O que acontece? Como eu falei anteriormente, nós tínhamos
várias nações separadas, ele vai, ele conquista, une elas, e qual que é a regra dele? A regra dele, ele fez uma coisa muito parecida com o que Alexandre o Grande tinha feito no passado. Ele vai conquistando, vai trazendo as pessoas, vai dando a liberdade a essas pessoas delas se auto-administrarem, mas ele vai trazendo a religião como uma coisa que una. Então, na visão dele, que a religião do rei tem que ser a religião do seu povo. Então, isso vai fazer essa união. E cada cultura tinha o seu modo de ser, e eles vão se adaptando a essa nova visão. E diante disso, o que ele fez? Ele fixa uma religião, um sistema de medidas. Ele quer que todos falem a mesma língua, na questão de valores, na questão de medição, na questão de contagem. Criação de monumentos em igreja. Ele institui a arte, a escola e a igreja como elementos fundamentais para que a cultura chegue para as pessoas da formatação que ele quer, uma cultura cristã. Do que a gente viu, vamos fazer um pequeno exercício agora então, pessoal. Qual foi o objetivo de Carlos Magno durante o seu reinado e que papel ele teve com relação à Europa? Dá uma pensadinha, responde, estou aguardando vocês. Até!
Aí, pessoal, responderam lá? Manda para a gente que a gente vai analisar a resposta de vocês. Seguindo então, pessoal, o período da Renascença carolíngia buscava renascer ideais antigos durante o período da vida de Carlos Magno. A arte produzida em cada um dos locais arquitetônicos levantados a cada cidade ocupada tinha caráter didático e contemplativo. O que acontece? Uma coisa bem importante que a gente tem que citar, que como eu falei anteriormente, ele vai conquistando, ele vai trazendo uma cultura nova. Mas o que acontece? A arte produzida cada um dos locais arquitetônicos levantados, a cada cidade ocupada, tinha um caráter didático e contemplativo. Ou seja, nós tínhamos muitas pessoas analfabetas. Então as pessoas, a maioria delas não sabiam ler e escrever. Carlos Magno sentia a necessidade de trazer exatamente essa questão da educação, que a pessoa pudesse aprender a ler e escrever. Mas, para poder atingir todas as pessoas, trazendo informações sobre o cristianismo, ele vai fazer a base do que nós temos hoje como Idade Média. Ou seja, ele vai trazer uma arte didática, uma arte que vai ensinar a própria Bíblia às pessoas. Por isso que ela vai ser contemplativa, que a pessoa pode ver a imagem, por exemplo, aqui a imagem de São Mateus, e nessa imagem ele vai poder entender o que está se passando, que parte da Bíblia está sendo discutida, de que forma ele pode compreender aquela passagem ou outra passagem que está sendo representada. Então, dessa forma, nós vamos ter uma arte muito parecida com a egípcia, porque eles não estavam mais preocupados, nesse momento da arte, eles não estavam preocupados com uma aparência extremamente realista. Eles não estavam preocupados com volume, com contraste de cores. Eles estavam preocupados com figuras que a pessoa pudesse ter uma interpretação rápida. O momento figurativo que a pessoa olhasse aquilo e interpretasse que aquilo está falando de tal passagem bíblica e existisse uma compreensão. Então nós temos um sequencial de imagens que vão contando uma história visual e por isso todo mundo teria esse entendimento rápido. Ok, pessoal? Outra coisa, as iluminuras. Eram desenhos ilustrados que visavam iluminar o que estava escrito. O estilo delas era variado e teve muito sincretismo. Podemos perceber diversas ilustrações de elementos gráficos e criaturas mitológicas e culturas pagãs. Como eu estava falando, essas tribos que estavam lá, elas foram conquistadas e gradativamente ia sendo passado para elas o sistema novo. Lembrando para vocês que Carlos Magno, Magno em latim, Magno significa grande, e ele era um cara que pensava muito grande mesmo. E ele tinha como pedra no sapato para ele quais eram as duas dificuldades que ele tinha. O islamismo, que estava presente na Espanha na época, e nós tínhamos os saxões. Parte dos saxões não chegaram a se tornarem cristãos, então eram tribos que estavam constantemente atrapalhando essa vivência. Mas aquelas que aceitavam, elas tinham um sincretismo. Se vocês olharem essa obra aqui, vocês vão perceber que tem vários detalhes, que são detalhes que não estão pertencentes à cultura cristã, mas é uma cultura, vamos colocar como pagã, porque nós, vamos colocar a gente como cristão, para nós éramos pagãos para aqueles tribos que estavam lá, que eles tinham outras religiões muito antigas, religiões rupestres ou antigas. Mas, na nossa concepção, eles eram pagãos, mas só que a cultura deles, eles integravam na forma de representar nessa nova cultura cristã. Ou seja, aquele antigo martelo de Thor nórdico vai se tornar uma cruz cristã. Aquelas antigas runas que existiam também na cultura viking, um exemplo, iam se tornar o quê? Iam se tornar símbolos ou somente arabescos que iam estar em volta dessa imagem. Então, os elementos que eram utilizados dentro do paganismo religioso agora fazem parte dessa nova religião cristã que está sendo assimilada por esses povos. E isso vai ser o sincretismo, a mistura de duas religiões para formar uma nova. Essa nova seria o catolicismo romano na época, ok? E nós temos então também o artista medieval, ele não estava preocupado com a beleza e proporção, como eu já falei, e sim com passar uma mensagem. Portanto, é comum virmos que os artistas medievais aprenderam a expressar o que sentiam. Os responsáveis, tanto pela escrita quanto pela ilustração de um livro, eram os monges. Não quero corrigir Gombrich de jeito nenhum, que é um grande autor, mas expressar o que sentiam, mas nessa época os artistas eram mais considerados como artesãos. Eles não tinham uma liberdade tão grande de fazer uma expressão, mas eles tinham a obrigação de fazer uma representação que era encomendada para eles. Então eles tinham que, com exatidão, mostrar aquele produto final que fosse conforme a pessoa que tinha solicitado. Então nisso eles eram responsáveis
pela parte de ilustração, que já era encomendado, e os monges faziam os livros. Ou seja, os monges eles escreviam individualmente cada livro levava de 2 a 3 anos para ficarem prontos, e era um trabalho extremamente meticuloso, trabalhoso. Eles eram grandes caligrafistas, eram grandes ilustradores para poder fazer um trabalho final. E esse trabalho final vai ser o quê? O material educativo. O que eles representavam? Representavam aquelas obras do passado clássico. Nós temos a Ilíada, que é a história lá da Guerra de Troia. Nós temos a Odisseia, que é a história do rei Ulisses. Então a gente tem essas aventuras antigas que eram retratadas e também a história bíblica em si. E toda aquela história dos grandes mártires, ou seja, testemunhas do cristianismo eram retratadas nesses livros. E os locais de escrita eram chamados scriptorium, que nós temos hoje o vocábulo escritório que nós conhecemos até hoje. E os responsáveis pela escrita eram chamados monges copistas. Os livros escritos por eles eram desde temas religiosos cristãos até temáticas estrangeiras e de outras épocas, como os clássicos greco-romanos. É aquilo que eu já falei. E olha só que coisa, quando veio a imprensa no século XV, por exemplo, que a imprensa ela fazia a impressão dos livros, não precisava mais ser essa coisa artesanal, ela substitui 50 monges que faziam esse trabalho de copista. Então a gente vê que o trabalho de produzir um livro era um trabalho muito meticuloso, muito demorado, mas era um trabalho único, então não tinha um livro igual ao outro. E por isso mesmo que nós tínhamos ainda na Idade Média essa quantidade muito grande de pessoas analfabetas. Por quê? Para você comprar um livro era um investimento muito grande. Quem tinha acesso a esse investimento? Quem tinha acesso a esse investimento era a igreja, que ela podia ter esses livros porque elas mesmas produziam, então eles podiam ter acesso à informação, e alguns poucos ricos que podiam adquirir esse material para poderem estudar. E além disso, nós temos algo muito emblemático na arte produzida durante a vida de Carlos Magno, que foram os utensílios e artefatos religiosos, oriundos da ouriçaria, ricamente detalhados e extravagantes, faziam parte do tesouro dos nobres da igreja. Então, dentro dessa formatação nova de arte, nós temos bastante o majestoso, ou seja, por exemplo, nós tínhamos um Cristo na humildade, lá daquela época lá da arte catumbara, assim, que era feita nas catacumbas. Nós temos agora uma arte que ela tem o Cristo agora como rei, então a gente vai ter muito o brilho, muito dourado, e a gente vai ter também a hierarquia de tamanho, então pessoas menores, menos importância, pessoas maiores, mais importâncias. Teríamos uma planificação na imagem, ou seja, uma coisa muito parecida com o egípcio. Então, as figuras elas têm uma posição pré-determinada, então uma posição de mão significa que ela está falando, uma posição de mão significa que ela está recebendo uma mensagem. Então, várias posições pré-determinadas que fazem parte exatamente dessa representação artesanal, aquela representação que mostra alguma coisa. E o trabalho em ouro, que é esse trabalho que está sendo falado, ele foi muito divulgado porque nós temos alguma coisa também de escultura. Então as igrejas elas começam a ser muito ornadas, ou seja, nós temos uma representação muito grande. E qual a sensação que Carlos queria que as igrejas tivessem, desses templos colocados em todo o seu reino? Que a pessoa entrasse e se visse como se ficasse pequena diante de uma imensidão, como fosse o próprio céu. Isso estava sendo representado, a grandiosidade do céu dentro de um prédio. E agora, vamos treinar o que a gente já estudou até agora? O que eram as iluminuras e para que elas serviam? Responde lá, eu fico aguardando vocês. Até, pessoal!
Aí, pessoal, responderam lá? Manda para nós, ok? Então, o que a gente aprendeu hoje, gente? Nós conhecemos a origem da Renascença carolíngia, sua evolução técnica padronizada com uma linguagem educativa da religião cristã. Vimos como Carlos Magno foi uma figura ímpar na propagação da arte e do cristianismo. Lembrando vocês que a dinastia carolíngia, ela durou mais ou menos 900 anos. E ele é considerado o pai da Europa. Ele foi um dos reis mais importantes dentro da cultura europeia. Então, a partir dos francos, que vai dar origem à França, o germano, que vai ser a Alemanha, e todo esse emaranhado de reinos vai se tornar a Europa que nós conhecemos. E o que vai acontecer também? Ele vai fazer a base da igreja, a base da Idade Média. Então, a Idade Média ela vai se tornar um período da história, mais ou menos 300 até 1350, vamos colocar mais ou menos aproximadamente, e nesse período o que vai acontecer? A igreja ela vai ter uma grande força, e é um período que a igreja se uniu ao Estado. Então, agora os reis, eles têm que ter a aprovação da igreja, e eles têm que ter exatamente a confirmação da igreja para eles assumirem, por isso mesmo que o império é conhecido como sacro, porque a igreja deu a aprovação. Então ele é um rei reconhecido por Deus dentro da linguagem deles. Dentro desse momento, o que nós temos? Nós temos então uma força de um rei perante uma igreja. Lembrando vocês que o território do Vaticano, que até hoje existe, que é propriedade da Igreja Católica, foi uma doação de Carlos Magno. Carlos Magno pegou aquele terreno e deu para a igreja como local para que a igreja tivesse exclusividade para poder colocar a sua, vamos colocar a sua sede de certa forma. Então nós temos a arte educativa muito forte dentro da Idade Média. Então uma arte que vem a ensinar as pessoas a religião e vai firmar. Lembrando vocês que Carlos Magno, ele era analfabeto. Ele veio a ter a educação formal somente quando ele era adulto. E assim ele acaba entrando daquela revolução que ele fez em toda a Europa, ele acaba sendo uma pessoa que vai usufruir disso. Então ele vai aprender também a cultura. E nós temos que ele foi uma figura ímpar, por quê? Porque ele fez a mesma coisa que Alexandre o Grande. Ele foi trazendo a cultura e foi dando a liberdade às pessoas, as pessoas foram assimilando e ele foi dando a administração a cada uma delas. Elas tinham que se tornar vassalo dele, tinham que se tornar servos que eram fiéis, e esses servos compartilhavam a mesma religião, a mesma visão. E a visão dele é o quê? Era um império totalmente unido, tendo o cristianismo como religião oficial. Ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Aprendemos bastante hoje e nós nos encontramos na próxima aula. Até. Tchau, tchau.